Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e estamos aqui para fazermos uma meditação a respeito de um dia muito importante que está chegando. A partir do pôr do sol do próximo domingo, dia 27 de setembro de 2020, nós vamos estar comemorando o dia de Yom Kippur. É o dia chamado em português o dia do perdão. E é um dia muito importante para todos nós, amados, porque se nós temos certeza de uma coisa, é a certeza de que Deus nesse dia ele disse que vai perdoar todos os nossos pecados. Então ele vai pedir para nós algumas coisas e em troca dessas coisas ele vai perdoar os nossos pecados. Quando nós falamos sobre o dia do perdão, algumas pessoas elas ficam meio temerosas, receosas, né? Ai, como é que é isso e tal? Amados, é um dia que Deus falou que nesse dia nós deveríamos afligir a nossa alma. Sabe, pedir aquele perdão verdadeiro? Porque a gente foi ensinado e nos acostumamos a pedir perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, de uma forma muito genérica. Então nós acostumamos-nos a pedir perdão por sem razão. A gente vai orar e perdoa os meus pecados, mas a gente não para pensar a respeito dos nossos pecados, não para pensar a respeito de como nós temos agido. E é justamente isso que Deus quer. Nós não vamos nos tornar perfeitos a partir desse dia do perdão. Nós vamos passar por ele, vamos nos contristar, vamos nos colocar numa posição de humilhação diante de Deus e depois nós vamos pecar de novo, porque a nossa estrutura é essa. Mas cada vez que nós vamos nos dedicando a fazer isso, nós vamos deixando um pecado a menos. Então, nós passamos pelo mês de Elu, é um mês onde a gente tem a obrigação de fazer uma análise, passamos pelo ano novo, onde Deus nos julgou. Agora, chega no dia 10 de Tishrei, é o dia do perdão. E para esse dia do perdão, Deus ele quer de nós um arrependimento sincero. E cada vez que nós fazemos um arrependimento sincero, nós sentimos o peso do pecado, o peso da nossa condição pecaminosa, nós vamos ganhando força para ir deixando esses pecados. E às vezes, pecados tão bobos, como não vigiar a boca, como ter um procedimento errado em algumas atitudes, nós vamos abandonando e nós vamos cada dia mais conseguindo nos achegar ao Senhor. A nossa vida ela é uma trajetória e quando nós chegarmos lá no final dessa trajetória, Deus vai olhar para mim, Deus vai olhar para você e vai ver como que nós nos posicionamos diante dessa trajetória. Então, você deve ter um pensamento muito sério, que é o seguinte: toda vez que Deus te dá a oportunidade de você ter um conhecimento novo, que isso, se você colocar em prática na sua vida, você vai ter a sua vida espiritual acrescentada a valores, não tenha dúvida de que o Eterno quer que você adeque sua vida para isso. Então, nós chegamos, no dia do Yom Kippur, estamos chegando, já está aí raiando o dia do Yom Kippur. Só para se ter uma ideia, quem já está acostumado, quem sabe todos os trâmites do dia do Yom Kippur, nós fazemos um jejum de 25 horas. É um jejum que ele começa, nesse ano aqui de 2020, ele vai começar ao pôr do sol do dia 27, que é o domingo. Nós vamos, a partir do pôr do sol, nós não comemos mais, nem bebemos água. Quem já está nessa caminhada há mais tempo, já tem mais conhecimento, já está mais em condições de fazer isso. Então, eu não quero que você que está vendo esse vídeo se preocupe de passar 25 horas sem beber água e sem comer. Não quero. Por que eu não quero? Porque as coisas, quando nós fazemos as coisas para Deus,
nós precisamos, acima de tudo, ter muita inteligência para fazer. Você talvez seja a primeira vez que você ouve falar em Yom Kippur. Então, o que você deve se preparar para fazer? O que você conseguir. Poxa vida, olha, nós estamos ali na De Platina, aqui em Osasco, na Rua São Francisco, número 47. Nós vamos fazer uma oração que, inclusive, eu vou depois mostrar essa oração para vocês. Nós vamos fazer um ritual especial para o dia de Yom Kippur, para contristarmos a nossa alma mesmo, entendermos o que é o dia do perdão. Então, o que você... A princípio, o que você faz? Esteja pronto para receber. Olha, não é nenhum absurdo você fazer um jejum do pôr do sol até de manhã, do pôr do sol até meio-dia, do pôr do sol até 10 horas. O tempo que você conseguir, você vai fazer. Por quê, irmãos? Ah, Josué, mas é uma ordem, por que você está falando isso? Porque nós estamos aprendendo, querido. Você está tendo contato a primeira vez, você está tendo contato no primeiro momento. Então, você vai dedicar essa noite do dia 27 para o dia 28 a Deus. Então, você vai lá fazer a sua refeição no máximo até 5, 6 horas da tarde. Depois disso, olha, eu vou ficar em jejum até de manhã, vou ficar em jejum até 10 horas, até meio-dia, até a hora que for possível eu conseguir ficar. E você vai, nesse período, pensar, meditar e pedir perdão dos seus pecados. Então, amados, eu quero ler o trecho da Bíblia que vai instituir isso como um mandamento eterno. Um mandamento eterno. Está em Levítico 16 e 29. Isso será um mandamento eterno para vocês. No 10º dia do 7º mês, que é o mês de Tishrei, tanto o natural quanto o estrangeiro, olha, tanto o natural, ou seja, Moisés está ensinando isso, Deus está passando isso direto para o judeu. Então, tanto o natural, então o judeu tem obrigação de fazer o Yom Kippur, quanto o estrangeiro que vive entre vocês. Amados, às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não sou judeu, isso aí não é para mim. Nós estamos querendo servir o Deus dos judeus ou não? O nosso Deus é o Deus dos judeus ou não? O Deus da Bíblia é o Deus dos judeus, é o qual abriu um precedente para nós conhecê-lo. Nós conhecemos através de Yeshua, nós conhecemos o Eterno. Se não fosse isso, nós não conheceríamos o Eterno. E nós queremos servir o Deus da Bíblia, o Deus dos judeus. Então, a Bíblia está dizendo, se você quer viver entre eles, e aí o apóstolo São Paulo, ele vai dizer para nós, agora, irmãos, não há mais gregos, não há mais gentio, não há mais judeu, não há mais servo, não há mais livre, todos são o Israel de Deus. Então Israel hoje não é só a nação de Israel que está lá. Você tem que ter a concepção de que quando você recebe o Eterno, você recebe o Deus da Bíblia, e nós fazemos isso através da pessoa de Yeshua, de Jesus, o que acontece? Nós estamos entrando no Israel espiritual. Eu posso não ser judeu de carteirinha, de nascimento, mas eu quero servir o Deus. E aqui está dizendo, para o natural e para o estrangeiro que vive entre vocês. Então, vocês deverão se humilhar. Então, aquela coisa de nós pedirmos perdão pelos pecados, eu sempre falo, né? Nós temos a mania de pedir perdão pelos nossos pecados da maneira mais cínica do mundo. A gente chega lá, Senhor, me perdoa que eu sou falho, sabe? Peca hoje, pede perdão hoje, amanhã está pecando de novo. Não, o perdão, amados, ele deve vir com arrependimento sincero. Então, nesse dia, para pensar o que você tem feito, para pensar quais são os pecados. E aí, na oração que eu vou ler para vocês aqui, nós citamos todos os pecados. Por quê? Porque nós precisamos nos arrepender de tudo. Então, vocês deverão se humilhar, não realizar nenhum tipo de trabalho. Esse aqui é um outro porém. Olha, se a igreja, quando dominou o Estado, tivesse fixado os feriados
junto com os feriados bíblicos, nós seríamos todos bem-aventurados. Não é o que acontece. Poxa, mas na segunda eu vou ter que trabalhar, José. Vá trabalhar. Lembra que eu falei? Faça o que você pode fazer agora. O Eterno, ele está vendo, não que você está rejeitando o que ele está falando, mas você está fazendo. Na sua condição, mas você está fazendo. Então, pois nesse dia façam expiação para que se purifiquem. Serão puros de todos os seus pecados diante do Senhor. Será um Shabat de descanso absoluto para vocês. Humilhem-se. De novo, humilhem-se. Então, amados, é um dia que o Eterno, ele está esperando de mim, esperando de você, atitudes dignas de arrependimento. Vocês lembram que o João, o Batista, ele fala lá para os fariseus e para os saduceus na beira do Rio Jordão, quando ele está batizando as pessoas, ele diz, produzam frutos que sejam dignos de arrependimento. Então eu preciso mostrar para o Eterno que eu não estou feliz com a minha vida de pecado. Eu não estou feliz com os meus pecados, mas eu quero o perdão do Senhor. Então, amados, é um dia, você que está aqui por Osasco, né? Aqui por perto de Osasco, anote esse endereço aí, Rua São Francisco, número 47, Jardim Platina, em Osasco. Nós, a partir das 18 horas, estaremos, a igreja tem entendido essa mensagem e nós iremos fazer algumas atitudes voltadas para nós valorizarmos esse dia e, acima de tudo, termos os nossos pecados perdoados. Eu vou ler para vocês e vou explicar alguma coisa sobre uma oração que nós fazemos nesse dia, que se chama confissão. Então, eu vou ler e algumas coisas eu vou trazer uma explicação para vocês conseguirem entender como é. Diz assim, ó, nosso Deus e Deus de nossos pais, por favor, permita que nossa oração chegue diante do Senhor e não ignore nossas súplicas, pois não somos tão descarados e obstinados para dizer diante do Senhor, Hashem, nosso Deus e Deus dos nossos pais, que não pecamos. Mas, ao contrário, nós e os nossos pais pecamos. E aí nós vamos confessar os nossos pecados. Nos tornamos culpados. O que significa isso? Transgredimos contra Deus e trouxemos uma desolação espiritual. Transgredimos intencionalmente para o nosso benefício. Traímos. Quando que nós traímos? Quando fomos mal agradecidos e desleais com Deus e com o próximo. Pagamos o bem com o mal. Roubamos. Quando que nós roubamos? Quando nós comemos sem agradecer a Deus. Usamos bens de outros sem pagar. Quando não cumprimos nossas obrigações com as pessoas. Roubamos a privacidade e a dignidade das pessoas e nos aproveitamos da ignorância de outras pessoas. Falamos hipocrisias e falsamente. Quando falamos mal de Deus, duvidando da sua justiça. Falamos mal das pessoas e divulgamos seus erros. Falamos mal das pessoas por trás. Nós fizemos outros transgredirem. Quando que nós fizemos isso? Influenciamos as pessoas para o mal com atos ou palavras. Ou pervertemos pessoas boas. Quando nós pecamos, fizemos os outros cometerem transgressões. Quando transformamos pessoas boas em pessoas más, que fazem o mal com premeditação e não pela força da nossa alma decaída. Transgredimos intencionalmente. Quando que nós fizemos isso? Quando inventamos argumentos e filosofia para nos justificarmos e com isso ficarmos mais propensos a errar de novo. Nós extorquimos, pegamos coisas que não foram nos dadas com vontade. Quando que nós fizemos isso? Quando cometemos atos errados, mas não puníveis. Exemplos: roubar pouco, quantidade mínima, para que o ato seja
punida por roubo, ou tirarmos vantagens de pobres e fracos. Nós nos juntamos à mentira. Quando que nós nos juntamos à mentira? Não apenas vivemos na mentira, mas construímos mundos, trouxemos falsidade ao nosso cotidiano, acusamos falsamente outras pessoas e para apoiar nossas mentiras, criamos mais mentiras. Aconselhamos para o mal. Quando que nós fizemos isso? Quando nós colocamos um obstáculo à frente de uma pessoa que não tem conhecimento. Quando damos mau conselho para o nosso proveito. Quando abusamos da confiança dos outros e os levamos a prejuízos e transgressões. Não demos atenção aos problemas dos outros. Fomos enganosos ou mentirosos. Quando que nós fizemos isso? Quando fizemos promessa e não nos esforçamos para mantê-las. Falamos e não cumprimos e não nos importamos. Nós escarneamos, não tivemos atitudes sérias na vida. Quando que nós fizemos isso? Palhaços, grupo que não é recebido diante da presença divina. Ridicularizamos pessoas honestas e justas. Olha, quantas vezes nós não cometemos isso? Tentamos encontrar humor em tudo o que fazemos. Tiramos sarro de pessoa. Tirar sarro de pessoas está em escarnecer da pessoa. Destruímos repreensões com piadas e fizemos até chuvar o retorno, uma conversão a Deus mais difícil. O escarneio leva à imoralidade sexual. Olha que coisa tremenda. Nos rebelamos. Quando que nós nos rebelamos? Quando nós não temos fé. Quando desafiamos a vontade de Deus. Provocamos. Quando que nós provocamos? Quando desrespeitamos a Deus e os seus mandamentos. Quando nós fazemos algo com algo certo com algo errado. É mais ou menos assim. Eu roubar um banco para dar o dinheiro para o pobre. Eu estou fazendo certo de dar o dinheiro para o pobre, mas roubar o banco é errado. Então, nós nos afastamos. Quando é que nós nos afastamos? Quando nós ficamos indiferentes ao serviço que nós prestamos a Deus. E a palavra serviço aqui nós devemos entender como culto a Deus. O momento, a Bíblia diz que nós devemos amar Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E quando nós não fazemos isso, o que nós estamos fazendo? Estamos nos afastando de Deus. Usamos o conforto e a prosperidade para nos afastar de Deus, ao invés de usá-lo para servi-lo melhor. Nos tornamos pervertidos quando transgredimos por causa de nossas cabeças pervertidas. Justificamos a imoralidade, a corrupção, a desonestidade. Nos tornamos tornamos nossas palavras em atitudes rudes. Agimos de forma intencional, negamos a validade do que Deus nos pede, deixamos de acreditar na palavra de Deus, mesmo que seja uma pequena parte. Fizemos os outros sofrerem. Quando? Quando causamos sofrimentos, perdas financeiras ou psicológicas, como por exemplo, chamar o outro com um apelido maldoso. Odiamos uns aos outros. Não nos importamos com o sofrimento dos outros. Fomos obstinados. Não mudamos os atos, mesmo depois de sermos punidos ou receber sofrimentos. Atribuímos nossas dificuldades ao acaso. Não associamos nosso sofrimento com nossas transgressões. Fomos malvados. O que é isso? Cometemos atos que nos rotularam como malvados, tais como levantar a mão contra o próximo, roubar ou planejar transgressões. Corrompemos-nos, cometemos transgressões que corromperam o nosso caráter, como arrogância, raiva, falta de amor, imoralidade. Nos tornamos abomináveis quando transgredimos e nos degradamos a um ponto de nos tornarmos abomináveis aos olhos de Deus.
E isso tudo a gente está confessando para ser perdoado. Olha que coisa linda. Nos afastamos por nossos maus atos, nos afastamos de Deus. Nos acostumamos com o erro e tornamos o retorno a Deus mais difícil, e tudo por nossa culpa. Você nos deixou desviar, o Eterno nos deixou desviar. Abusamos da nossa livre escolha. Nos afastamos e levamos outros juntos. Quantas vezes, será que alguém não falou, vamos para o culto, e você desanimou ele? Vamos buscar a Deus e você desanimou essa pessoa? Tá aí, ó. Medida por medida nos afastamos e Deus não nos impediu de cair. Nos desviamos dos seus mandamentos, do que ele nos pede, e não ganhamos nada com isso. O Eterno é justo em relação a todas as punições que recaírem sobre nós, pois suas ações são verdadeiras e nós pecamos maldosamente. O que podemos dizer diante do Eterno, aquele que senta para julgar nas alturas? E o que podemos falar diante do Eterno, aquele que mora nos céus? Pois tudo está oculto e revelado, e o Eterno sabe. Aí nós vamos fazer uma outra confissão. Você sabe os segredos nunca revelados do mundo, e todos os segredos de cada ser vivo. Sabe aquele pecado que ninguém sabe? Sabe aquele pecado que você conseguiu esconder por muito tempo? Diante do Eterno ele está nu e escancarado, porque ele sabe de tudo. Você verifica todas as partes do estômago, examina os rins e o coração, e não há nada escondido do Eterno, e não há nada oculto diante de seus olhos. E então, que seja a tua vontade, Hashem, nosso Deus. Toda vez que a gente fala Hashem, irmãos, estamos falando, Hashem, a palavra Hashem significa o nome. É uma forma de não cometermos o pecado de falar o nome de Deus em vão. Então, que seja a sua vontade, Hashem, nosso Deus, e Deus dos nossos antepassados, que você nos limpe de todos os nossos pecados não intencionais, que a gente nem sabia que estava pecando. E que você nos perdoe por todos os nossos pecados de rebeldia, sobre o pecado que pecamos diante de ti acidentalmente e com vontade, sobre o pecado que pecamos diante de ti com endurecimento de coração, sobre o pecado que pecamos diante de ti sem conhecimento, sobre o pecado que pecamos diante de ti através dos lábios, da expressão dos nossos lábios, sobre o pecado que pecamos em público ou secretamente, através das imoralidades sexuais, por utilizar de forma imprópria a fala, com conhecimento e com enganação, através dos pensamentos do coração, através de injustiça com o próximo, através da confissão não sincera. Até a confissão não sincera, me perdoa, Senhor. Aquelas vezes que eu fui lá falar, me perdoa, e não era de verdade. Não era sincero, não era correto. Me perdoa, Senhor. Então, e sobre promovendo misturas que geram promiscuidade, sobre o pecado com intenção e sem intenção, por desprezar nossos pais e os nossos mestres, por pecarmos com o uso da força, por profanar o nome de Deus. Eu nunca fiz isso. E quantas vezes você toma uma atitude e o nome de Deus foi envergonhado entre as pessoas que você conhece? Através de bobagens da boca, pela impureza dos lábios, com o nosso mau instinto, pecamos contra ti, com aqueles que sabiam e contra aqueles que não sabiam. Olha, e aí nós vamos pedir, e por todos eles, Deus dos perdões, nos desculpe, nos perdoe, nos expie. Sobre o pecado que pecamos diante de ti, ao receber e dar suborno. Pelo pecado que pecamos diante de ti, por negar e quebrarmos promessas. Sobre o pecado da lashon hará, maledicência, falamos mal dos outros, das pessoas, das coisas que nós temos. Sobre o pecado de caçoar nas relações comerciais. Se pecamos por comida ou por bebida, comemos demais, bebemos demais. Nos perdoa, Senhor. Por cobrar ou pagar juros injustamente. Quantas pessoas que
só empresta dinheiro para alguém que está extremamente necessitado, se for arrancando o couro dele. Tudo isso é pecado e nós precisamos colocar diante de Deus. E esse é o dia que Deus nos chamou para falarmos sobre isso. Então, amados, eu vou depois colocar o link de toda essa oração. É uma oração de 17 páginas e ela é explicada parte a parte. Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo. Eu quero que você baixe, se for possível, imprima e leia à noite. Faça essa oração você mesmo e que Deus venha, amados, com a sua imensa misericórdia, perdoar os nossos pecados. Então, amados, eu quero que você, nesse próximo domingo, dia 27 de setembro, tenha um coração voltado para pedir perdão, para se arrepender e, mais importante, para receber o perdão que Deus tem para mim e que Deus tem para você. Eu tenho certeza que vai ser um dia tremendo, vai ser um dia, você que fizer o Yom Kippur, seja na condição que você puder fazer. Veja, e eu me ponho diante de Deus por você para isso. Olha, faça o que você puder fazer. O ano que vem nós vamos fazer melhor se o Eterno permitir. No outro, vamos, mas é importante. Então eu vou colocar o link da descrição, o link dessa oração na descrição do vídeo. Eu quero que você baixe esse link. Eu quero que você imprima isso e que você faça essa oração. Ah, mas eu vou ficar repetindo. Repita. Nesse dia você precisa ser direcionado, porque não é para você correr o risco de ir orar diante de Deus pedindo perdão. É o dia do perdão, é o dia de reconciliarmos com Deus. E você fala, Deus, o meu emprego que eu preciso. Não, não é para pedir emprego. Deus, a porta que precisa abrir. Não, não é para abrir porta. É só, Senhor, recebe-nos para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados. E eu tenho certeza que Deus vai nos perdoar. Você depois entre em contato com nós e conte como que você se sentiu ao findar o Yom Kippur. Ah, eu vou fazer só à noite. Faça só à noite. Eu vou fazer até 10 da manhã. Faz até 10 da manhã. Até meio-dia. Faz até o meio-dia. Eu vou fazer até o pôr do sol. Às vezes a pessoa já é acostumada a jejuar e consegue. Então faça. Mas faça o que você pode fazer. Não maltrate seu corpo, principalmente se você toma remédio, você está em tratamento. Respeite isso. O Eterno te colocou nessa condição. Então o Eterno vai receber de você na condição que Ele te colocou. E nessa condição Ele vai te abençoar. Olha, um bom Yom Kippur para você, uma boa semana. E nós vamos começar o dia 28, a partir do dia 28 de setembro, limpos e purificados. Também, a partir do dia 28 de setembro, depois que passar o Yom Kippur, provavelmente dia 29 de setembro, nós vamos lançar uma nova playlist no nosso canal, que vai ser uma meditaçãozinha assim de 5 minutos diariamente. Diariamente, você vai, 6 horas da manhã eu vou colocar esse vídeo no nosso canal. E aí você, quando acordar, coloca essa meditação para você começar um dia abençoado e ter um ano todo abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês, é o que eu desejo a vocês.